Ora, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos aqui para o segundo teste de análise 1 de novembro de 2018. Então, o que é que nós temos? Estamos com uma escolha múltipla. E uma primeira pergunta. Temos uma função diferenciável em 0, que tem valor π sobre 3 em 0 e cuja derivada é 1/2. Qual das seguintes retas é tangente ao gráfico da função sen de f de x? Bom, logo, se nós temos uma função y que é igual a g de x, a equação da sua reta tangente, num dado ponto x0, reta tangente em x0, vai ser simplesmente y menos g de x0 igual a g' de x0 vezes x menos x0. Porquê que isto é simples? É simples porque, para já, esta reta passa pelo ponto x0, g de x0. Quando a gente faz x igual a x0, isto vale 0. Esta parte aqui vale 0, é igual a 0 quando x é igual a x0. E isso força o y a ser igual a g de x0. No nosso caso, a função g de x é a composta de sen com a função f de x descrita no enunciado, ou seja, o ponto x0 também é dado pelo enunciado, é ponto 0, logo g de 0 vai ser igual a sen de f de 0, e f de 0 é π sobre 3, e isso vale, sen π sobre 3 vale raiz de 3 sobre 2. Quanto à derivada, é a derivada de uma composta, a derivada de f de x é f' de x, vezes a derivada de sen, que é cosseno, aplicado em f de x. Logo, g' de 0 vai ser igual a f' de 0, que vale meio, vezes cosseno de f de 0. F de 0, nós já vimos, vale π sobre 3. Logo, isto vale 1/4. Ou seja, a equação da reta tangente vai ser y menos raiz de 3 sobre 2 igual a 1/4 vezes x menos x0, ou seja, vezes x. No enunciado, isso corresponde a o quê? Onde está? Ela está aqui, raiz de 3 sobre 2 mais 1/2. Y menos raiz de 3 sobre 2 igual a 1/2, que é a derivada. Já ver que eu escrevi. Não, encontrei 1/4. Logo isto. 1/4. Logo é esta. Ordenada à origem é raiz de 3 sobre 2 e o declive é 1/4. É a resposta A. Grupo 2. Considera a função definida em R+ por blá blá blá. Podemos afirmar que o gráfico de G não tem pontos de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão, ponto de inflexão. Logo, para estudar os pontos de inflexão de uma função, temos que olhar para a sua segunda derivada. Vamos fazer. Temos aqui g de x, que é igual a x logaritmo de x menos x ao quadrado. G' de x, bom, a derivada disto, a derivada de um produto, ou seja, isto vai ser logaritmo de x
mais x vezes a derivada do logaritmo que é 1 sobre x, x sobre x dá 1, menos a derivada de x ao quadrado, que é 2x, e a segunda derivada vai ser igual a 1 sobre x menos 2. Algum ponto de inflexão corresponde à segunda derivada, certo? 0, necessariamente. Isto equivale a x igual a 1 meio. Voltando aqui ao enunciado. O gráfico G tem um ponto de inflexão em x igual a meio. Pronto. A resposta correta é a resposta C. Pergunta 3. Considera a função real estritamente crescente. Aqui há algumas informações. Tenho uma função que é estritamente crescente, definida neste intervalo, por esta coisa. Não é evidente, a priori, que esta função esteja estritamente crescente. Pois o enunciado dá essa informação. E dá essa informação porquê? Porque vamos estudar a função recíproca da função. Logo aqui, nós queremos calcular, a priori, a derivada desta função recíproca. Logo, isto é usar a forma da derivada da função recíproca. Logo, eu lembro qual é essa fórmula. Isso é uma fórmula que vocês têm que conhecer. Vamos derivar h na variável da recíproca, que costumamos chamar y, e isto é tudo simplesmente a inversa da derivada de h aplicado na recíproca em y. Porquê? Porque, essencialmente, nós estamos a notar y a imagem de x por h, logo x é a imagem de y pela recíproca. Quais são as informações que nós temos sobre esta função? Nós temos que h de x é igual a tangente 2x menos arcosseno de x. Sabemos que a derivada de tangente é o seno de cosseno ao quadrado, e sabemos normalmente que a derivada de arcosseno é igual a menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. A derivada de tangente, linha de x é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Logo, eles sugerem aqui, se nós voltarmos ao enunciado, vários pontos onde podemos calcular onde devemos calcular a função, a derivada da função recíproca, h de 0, faz sentido, porque o 0 está no intervalo, h de menos π sobre 2, aqui, não faz sentido, porque menos π sobre 2 não está... não, mas cuidado. Menos π sobre 2 é a imagem, tem que ser uma imagem pelo h. Logo, tem que fazer o menos π sobre 2 tem que fazer para par do contradomínio de h. Não sabemos, talvez. Aqui temos 0. Mais uma vez, se não sabemos se o 0 faz, a priori, parte do contradomínio de h. E aqui temos o cálculo em h de 0. Logo à partida, posso estar enganado, mas logo à partida eu vou querer calcular a derivada em h de 0 e ver se dá um destes resultados. Vamos ver. Então, quanto é que vale h de 0? H de 0 vale tangente de 0, que é 0, e arcosseno de 0, normalmente sabemos que é menos π sobre 2. Logo, isto vale menos π sobre 2.
Logo, uma vez que nós calculamos aqui tudo, o que é que falta? Falta também calcular, ainda não calculei, a derivada de h. H' de x, aqui temos uma derivada de uma composta, a derivada de 2x é 2, então isto vai ficar 2 sobre cosseno ao quadrado de 2x, menos a derivada da arcosseno, que vai ficar mais 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Porque por causa deste menos arcosseno, derivada da arcosseno em menos qualquer coisa, fica mais. Sabendo isso, então podemos calcular h menos 1 linha de h de 0. O que nós vimos é igual a h menos 1 linha de menos π sobre 2. E pela fórmula acima, isto vai ser 1 sobre h' do quê? Da imagem recíproca de h de 0, neste caso é h' de 0. E h' de 0, quanto é que vale? Quando eu faço x igual a 0 aqui, vou ter 2 sobre cosseno ao quadrado de 1, ou seja, 0, ou seja, 1, 2, mais 1 fica 3. Se nós formos voltar ao enunciado, isto corresponde a esta derivada, à resposta D. A resposta correta é a resposta D. A linha 4. Seja f uma função real de variável real no intervalo 0, 1, contínua, diferenciável, tal que f de 1 é igual a 0. Bom, o teorema de Lagrange permite-nos afirmar que a função é contínua e é diferenciável. E tudo o que nós sabemos é que f de 1 é igual a 0. Então, quais são as hipóteses? Bom, vale a pena lembrar o teorema de Lagrange, rapidamente. Isto é a pergunta 4. Então, o que é o enunciado do teorema de Lagrange? Temos uma função que é contínua no intervalo fechado e limitado, derivável no interior desse fechado e limitado, e sabemos que existe o C, que pertence a esse interior, tal que f de B menos f de A é igual a f' de C vezes B menos A. Logo, no exercício 4, nós temos o A, que é 0, B, que é igual a 1. Logo, o teorema de Lagrange, ele diz-nos que f de 1 menos f de 0 vai ser igual a f' de C, 1 menos 0, ou seja, 1. Depois temos uma informação a suplementar, que é que f de 1 é igual a 0. Logo, isto dá-nos que menos f de 0 é igual a f' de C. Voltando ao enunciado, pois, então, a forma que nós temos é, mais uma vez, é menos f de 0 é igual a f' de C, logo isto será a resposta D. Não pode ser esta resposta, nem esta. A aplicação direta dá a resposta D. Pergunta 5. Considera a função definida por ramos, blá, blá, blá. H não é contínuo em 0, mas é diferenciável em 0. Contínua em R, não é diferenciável em 0.
Logo, a pergunta 5, claramente, temos que estudar a continuidade da função h em 0 e a sua diferenciabilidade. Podemos aqui voltar ao quadro e vamos olhar para a função h. Então, aqui é h de x é exponencial de menos 1 sobre x quadrado, quando x é diferente de 0, e 0 quando x é igual a 0. Logo, nitidamente a função é contínua, e ela é contínua simplesmente porque o limite, quando x tende para 0, da exponencial de menos 1 sobre x ao quadrado, vai ser igual a 0. Porquê? Porque x ao quadrado tende para 0, 1 sobre x ao quadrado tende para mais infinito, e menos 1 sobre x ao quadrado vai tender para menos infinito. E a exponencial tem limite 0 em menos infinito. Conclusão, o limite à esquerda é igual ao limite à direita, é igual ao valor da função em 0. Explica que a função é contínua. A função h é contínua em 0. Em relação à derivabilidade, o limite que nos interessa para a derivabilidade vai ser o limite da taxa de variação, ou seja, h de x menos h de 0 sobre x menos 0. E isto é o quê? É exponencial de menos 1, quando x é diferente de 0, obviamente, menos 1 sobre x ao quadrado, sobre x. Qual é o limite disto? Quando x tende para 0. Temos aqui, aparentemente, uma indeterminação, porque temos 1 sobre x, que vai ter um limite mais infinito à direita e menos infinito à esquerda de 0. E temos aqui a exponencial que tende para 0, como nós vimos acima. Bom, aqui escolham a justificação que vocês queiram, mas a exponencial ganha sempre, neste tipo de luta assintótica. A exponencial impõe sempre o seu comportamento sobre funções polinomiais, e aqui o limite vai ser 0, em conclusão do qual a função vai ter um limite, uma derivada à esquerda e uma derivada à direita, ou seja, vai ser derivada em 0. Aqui a justificação, que não é necessária aqui, porque pelo menos a justificação que eu dei é suficiente para uma pergunta de escolha múltipla. A justificação eu deixo em trabalho para casa. Logo, voltando ao enunciado, quais são as opções? Nós vimos que ela é contínua, mas não é diferenciável em 0, é diferencial em 0 e a sua derivada não é contínua em R. Ou seja, aqui temos as opções C e D, onde temos que estudar a continuidade da derivada. Não o fiz. Logo, a função nós vimos que é derivável em 0, e nós calculamos aqui que a derivada, o valor da derivada em 0 era 0. E agora, para estudar a continuidade da derivada, vamos ter que calcular essa derivada para valores diferentes de 0 e ver se o limite da derivada em 0 é igual a 0. Para valores diferentes de 0, nós sabemos que a função é esta, é a derivada de uma composta, isto vai ficar a derivada de menos 1 sobre x ao quadrado, vai ficar 2 sobre x ao cubo, vezes a exponencial em menos 1 sobre x ao quadrado. Eu aqui estou a hesitar, porque de facto o limite disto, quando x tende para 0, ou seja, isto é uma função que é contínua em R excepto 0, e o limite
desta função, a galinha de x, quando x tende para zero, é claramente zero. Pela mesma razão que nós temos aqui. Temos uma exponencial que vai impor o comportamento do limite. Isto tende para zero em zero, ou mesmo que isto tende para mais ou menos infinito, não importa, isto vai tender para zero. Isso será que corresponde a umas opções? H é diferenciável em x igual a zero e a sua derivada é contínua em R. Logo é a resposta D. Grupo 2. Considere a função blá blá, definida por exponencial, determina os intervalos de monotonia de f e conclui que f de x é superior a zero para todo x diferente de zero. Bom, então vamos fazê-lo. Estamos no grupo 2. A linha A, temos esta função, f de x, que é definida em R, x menos 1, mais 1. Para determinar os intervalos de monotonia, vamos precisar de calcular a sua derivada. Bom, isto é a derivada do produto. Vai ficar e de x vezes x menos 1, que a derivada de x é de x, mais e de x vezes a derivada disto, que é 1. Isto fatoriza-se, fica x é de x. E, claramente, isto vai ser positivo ou nulo quando x é superior ou igual a zero e negativo ou nulo quando x é inferior ou igual a zero. Ou seja, aqui a função vai ser crescente e aqui a função vai ser decrescente. Queremos agora justificar que f de x é estritamente superior a zero, para todo valor diferente de zero. Logo, basta agora ver quanto é que vale f de zero. E f de zero é menos 1, ou seja, é 1 vezes 0 menos 1 mais 1, ou seja, menos 1 mais 1 dá 0. E se nós fizermos uma tabela de variações, ou fizermos um esboço, este estudo permite-nos fazer aqui um esboço da função. Ela aqui em 0 vale 0, depois aqui a derivada em 0 também já agora vale 0. O gráfico da função vai ser uma coisa assim e assim. Ela é decrescente. Agora temos de ter cuidado, aqui posso fazer mesmo o gráfico, mas o que acontece é que quando o x tende para 0, tende para menos infinito, é de x vai tender para 0, logo a função aqui vai tender para 1. Põe aqui uma assíntota e ela vai fazer uma coisa assim. Sim, porque é que eu faço aqui ela crescer para mais infinito? Porque claramente, quando x tende para mais infinito, é de x vezes x menos 1 tende para mais infinito. E ela tem este gráfico, e a partir do gráfico é claro que qualquer x diferente de 0, vamos ter f de x, que é estritamente superior a 0. A partir do estudo gráfico. A linha B, temos agora esta função contínua em R, definida por blá blá blá. Eles são muito simpáticos de nos dizer que a função é contínua em R, mas também isso nós víamos, porque aqui temos um limite que é um caso notável, que nós sabemos quando x tende para 0, que isto tende para 1. Verifica se x é diferente de 0, tem-se galinha de x, que é igual a isto, o que pode concluir quanto à monotonia de G. Quanto à monotonia de G. Bom, a monotonia de G, nós vimos que o f é positivo, para todos os valores diferentes de 0. Logo, isto é a derivada, G'. Se o G' é igual a isto, então isto vai ser positivo. Logo, a função G vai ser monótona crescente. Mas vamos fazer o cálculo. Vamos fazer aqui o cálculo. Então, temos para x diferente de 0,
nós temos que g de x é de x menos 1 sobre x. Logo, a derivada e a linha de x podemos calcular da maneira que quisermos. Podemos fazer a fórmula da derivada no coeficiente. Ou seja, em baixo vamos ter x ao quadrado. Em cima vamos ter a derivada do numerador, que é e de x vezes x, menos e de x menos 1, vezes a derivada de x, que é 1. Quando eu fatorizo o e de x, isto fica x mais 1, menos menos, mais 1, sobre x ao quadrado. Aqui há algum erro, alguns no sinal. É de x menos 1, porque aqui normalmente devia ser menos 1, e é simplesmente porque eu aqui, o menos é de x, esqueci-me. Isto fica é de x menos 1. No caso, menos é de x. Logo, isto é igual a f de x sobre x ao quadrado. E nós vimos que isto é estritamente positivo quando x é diferente de 0. Logo, aqui é monótona crescente, porque a sua derivada é positiva. Já agora, lembram-se porque que o sinal da derivada dá a monotonia de G? Refere o teorema de Lagrange. É o teorema de Lagrange que faz a relação entre o sinal da derivada e a monotonia. E eu falei em cima deste teorema. A linha seguinte, calcula o limite mais infinito de g' de x e conclui quanto à diferenciabilidade de g em x igual a 0. Pronto, então temos aqui a expressão do g' de x. Vamos ter que calcular o limite. A linha C. Queremos estudar o limite quando x tende para 0 de g' de x. Estou aqui a pensar como é que eu vou fazer isto. Isto é o limite quando x tende para 0. Há várias maneiras de fazer isso. Aqui podemos... como é que podemos fazer isto? Pessoalmente eu não gosto muito de usar a regra de Cauchy, mas vamos aqui usar a regra de Cauchy. E nós temos aqui a expressão de g' de x. Logo isto vai ser igual à derivada desta parcela. E a derivada desta parcela o numerador a dividir pela derivada do denominador, que é 2x, para lá em cima, o que é que nós vamos ter? Vamos ter a derivada de f, já agora, e a derivada de f, salvo erro, nós calculamos aqui. A derivada de f é x é de x. X é de x, o x corta, ficamos com um limite de x sobre 2, que vai nos dar 1/2. Logo, normalmente, como isto é uma pergunta de desenvolvimento, vocês têm que verificar as condições de aplicação da regra de Cauchy. Eu não vou fazê-lo, porque eu recuso-me a fazê-lo, simplesmente.
Se me quiserem descontar os pontos, podem descontar. Conclua quanto à diferenciabilidade de G em x igual a 0. A função é contínua. A função é contínua. Temos aqui uma função G é contínua em x igual a 0 e, por causa do limite que nós calculamos em cima, tem derivadas à esquerda e à direita em 0. Tem derivadas laterais em 0. Logo, por um teorema da teórica, podemos concluir que é derivável em x igual a 0. Bom, para as pessoas que podem perguntar porque é que eu não verifico a aplicação da regra de Cauchy, é simplesmente porque eu não as conheço, porque eu nunca uso a regra de Cauchy para calcular limites. Logo, deve ser uma coisa do estilo que temos que verificar, do estilo que o que está em cima tende para 0 e o que está em baixo tende para 0. E é claro que x, quando x ao quadrado tende para 0, e é claro que f de x, quando eu faço 0 aqui, dá 0. Nós já vimos aquilo é cima, f de 0 é igual a 0. Logo, é uma primeira condição, e depois também temos que verificar que a função que está no numerador e no denominador são deriváveis do ponto, para eu poder calcular aqui as derivadas. Acho que são essas as condições. Pronto. Passamos ao grupo 3. Fórmula de Taylor da função arctangente com o resto de Lagrange, aqui ordem 1, concluir aqui numa desigualdade. Eles até dão a derivada da arctangente, são simpáticos. Temos que depois calcular esta coisa com a regra de Cauchy. E agora eu não percebo nada. Ou seja, nós fazemos a forma de Taylor na linha A, que provavelmente podíamos usar para calcular o limite, e provavelmente é isso que vamos fazer, utilizar o desenvolvimento de Taylor da linha A para calcular o limite da linha B, mas eles aqui sugerem a utilização da regra de Cauchy. Bom. É mais infinito. Pois é mais infinito. Ok. Está bem. Muito bem. Então vamos a isso. Pelo menos temos uma forma de Taylor engraçada para fazer na linha A. Logo, o que é a forma de Taylor? Aqui é no ponto 0, ou seja, arctangente 0 é 0. Eles depois dão-nos aqui a derivada da arctangente em 0, que é 1, vezes o Q, vezes x menos 0. E com o resto de Lagrange, vai envolver a derivada segunda da arctangente. Mas a derivada da arctangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, a derivada segunda da arctangente, com licença, vai ser a derivada disto, ou seja, vai ser 2x menos 1 sobre 1 mais x ao quadrado, derivada de uma composta. Logo aqui fica menos
aqui o menos C sobre 1 mais C ao quadrado vezes x menos 0 ao quadrado. E vou-me dizer onde é que passou o 2, que estava aqui. Ele cortou com o 2 fatorial que está aqui em baixo. Conclusão desta fórmula. E sim, esqueci-me de dizer que o C aqui está entre 0 e x, estritamente incluído entre 0 e x. Logo, claramente, quando nós temos que o x é positivo, ou seja, o C está entre 0 e x, nós vamos ter que a arctangente de x é igual a x menos C sobre 1 mais C ao quadrado, x ao quadrado. E como o x é positivo, o C vai ser positivo, logo esta parcela aqui vai ser negativa. Conclusão, isto vai ser menor do que x, que é a desigualdade que se pretendia demonstrar. Então, na linha B, voltamos aqui ao limite que eles querem que a gente calcula. Aqui x π sobre 2 menos arctangente de x ao quadrado é mais infinito. Bom, de facto aqui o mais simples o mais simples, mas não é o mais interessante, é de calcular, é de usar a regra de Cauchy. Logo para isso, vamos passar o x para baixo, em cima guardamos o π sobre 2 menos arctangente de x ao quadrado, e para poder aplicar aqui a regra de Cauchy, temos que verificar que o limite em cima e em baixo dá 0. Ao infinito, a arctangente entre π sobre 2, logo o limite em cima, π sobre 2 menos π sobre 2 vai dar 0, e quando x tende para mais infinito, 1 sobre x tende para 0. Logo aqui eu posso aplicar a regra de Cauchy. Isto vai dar limite, quando x tende para mais infinito, de menos 1 sobre x ao quadrado, e em cima vou ter a derivada de menos arctangente de x ao quadrado. Logo é a derivada de uma composta, vai ficar menos 2x, e aqui em baixo, que é a derivada do x ao quadrado, 1 mais x à quarta. Passando aqui em baixo e simplificando, quando x tende para mais infinito, ou seja, o menos corta, fica o mais, em ambos os lados, o x ao quadrado fica em cima, fica 2x ao cubo, sobre 1 mais x à quarta, e nitidamente quem vai ganhar é o denominador, logo isto tende para 0. O que seria interessante neste tipo de exercício, em vez de usar a regra de Cauchy, de fazer uma coisa muito mais bonita, que seria o desenvolvimento assintótico da arctangente ao x quadrado em mais infinito. Mas isto, infelizmente, não sabemos fazer. Então estamos no grupo. Já estamos no grupo 4. Isto passou depressa. O grupo 4. Pretende-se construir uma calha para escoamento de água, blá blá blá. Temos A, que é um ponto do círculo trigonométrico, e temos B, que é um ponto que tem a mesma ordenada do que o A, sendo θ, mas já precisa ser diferente. E temos um terceiro ponto, que é este, é que θ está entre 0 e π sobre 2, ou seja, no primeiro quadrante. Verifique que a área do trapézio blá 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 é dada por esta função. Eles dão aqui uma ajuda. Logo, isto vamos ter que fazer um desenho para perceber um bocadinho como é que é esse
trapézio. Ou seja, grupo 4, a linha A. Então, eu disse, vamos precisar aqui de fazer um bonito círculo trigonométrico. Aqui, vamos tentar fazer uma coisa mais ou menos circular. Bom, é menos do que mais. Vamos pôr o ponto A, ou seja, o ponto que corresponde aqui ao ângulo θ. Isto é o A. Aqui a sua abscissa vai ser cosseno θ e a sua ordenada vai ser seno θ. O B, como eu disse, ele tem a mesma ordenada do que o A, mas uma abscissa que é menos o meio, ou seja, mais ou menos aqui a metade. Isto vai ser o B. O C é o ponto menos o meio zero, ou seja, o C está aqui. E também temos o vértice que é dado pela origem O. Logo, o trapézio que nós estamos aqui a estudar é este lindo trapézio. Logo, a área do trapézio vai ser a área deste quadrado, mais a área deste triângulo retângulo. Logo, a área do quadrado, isto é a área do trapézio, a área do quadrado é 1 meio vezes 1 meio. Não, é 1 meio vezes seno θ, que aqui é seno θ. Cuidado, aqui vai ser esta altura é seno θ, aqui abaixo é cosseno θ. Logo, é 1 meio vezes seno θ. A área do retângulo, não é um quadrado. O meu desenho é que parece um quadrado, mas isto é um retângulo. E depois a área deste triângulo. Este triângulo é um triângulo retângulo. Isso quer dizer que a sua área vai ser metade do retângulo de largura cosseno θ e comprimento seno θ, ou seja, cosseno θ vezes seno θ. E se nós aqui usarmos a fórmula que eles dão na indicação, nós temos aqui 1 meio de seno θ mais 1/4 de seno 2θ. Usando a fórmula, cosseno θ, seno θ é igual a seno 2θ sobre 2, dado no enunciado. Logo, podemos verificar que obtemos o bom resultado, 1 meio de seno θ, 1/4 de seno 2θ. Justifique que dá esta derivada, esta função. Eles dão aqui outra identidade trigonométrica. É fixe, nós vamos dar análise 1, mas não precisamos de saber a nossa trigonometria, porque as fórmulas são todas dadas. É sempre simpático. Para quê? Decorar as fórmulas de trigonometria se elas são dadas no enunciado. Logo aqui nós temos alfa' de θ, vai ser logo a derivada desta coisa, a derivada de seno é cosseno, onde isto fica 1 meio de cosseno θ, mais a derivada do seno 2θ, que vai ser outra vez cosseno 2θ vezes 2, ou seja, mais 1 meio de mais 1 meio de cosseno 2θ. Porque a derivada de seno 2θ dá 2 cosseno 2θ, corto 4. E aqui eles querem que a gente use a fórmula com o cosseno, ou seja, cosseno de 2θ é cosseno de uma soma, onde isto vai ser cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E se nós usarmos a relação fundamental da trigonometria, o menos seno ao quadrado vai ser cosseno ao quadrado menos 1, onde isto fica 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E isto simplifica 1 meio de cosseno θ mais 1 meio mais 1 cosseno ao quadrado de θ.
1 meio corta com o 2, menos 1 meio, que é a fórmula que pretendia-se à linha B. Pronto, utilizando, se necessário, uma mudança de variável, determina o único ponto de derivada nula de alfa pertencente a 0π sobre 2. Justifique que nesse ponto alfa atinge o máximo absoluto e interprete o resultado no contexto do problema. Bom, isto são 3 perguntas numa só. Vamos lá, ter calma. Utilizando, se necessário, uma mudança de variável, determina o único ponto de derivada nula de alfa. Ok, então vamos começar por isso. Logo, porquê é que eles aqui sugerem uma mudança de variável? Simplesmente porque aqui isto é uma função quadrática em cosseno de θ. Logo, eu posso considerar este polinómio, que é o polinómio x ao quadrado mais x sobre 2 menos 1 meio. E com a ajuda deste polinómio, eu sou capaz de escrever alfa linha de θ como P de cosseno θ. Logo, os pontos onde a derivada é nula vão corresponder, vão poder ser associados aos pontos. Logo, tive que fazer aqui um pequeno intervalo. Logo, dizer que a alfa' de θ é igual a 0, equivale a dizer que P de cosseno θ é igual a 0. Logo, a partir daí vamos ter que determinar as raízes de P. Raízes de P. E já agora, porque é uma equação trigonométrica, aqui é importante especificar o θ pertence ao intervalo aberto 0π sobre 2. Logo, quais são as raízes de P? É uma função polinómio de segundo grau. Logo, podemos utilizar a forma resolvente 1 meio de menos 1 meio mais ou menos raiz de B2 menos 4AC, que é 1 quarto, mais 4 vezes 2, ou seja, quarto mais 2. Não tem muito bom aspecto, seja dito, mas talvez simplifica-se depois. 1 meio de menos 1 meio mais ou menos, ou seja, aqui vamos pôr o mesmo denominador, vai dar a raiz de 8 mais 1, 9 sobre 4. Logo, isto tem aspecto de simplificar-se. Isto vai ficar 1 meio de menos 1 meio mais ou menos 3 meios. Ok? Isto vai dar 2 valores, então. Menos 1 meio menos 3 meios vai dar menos 4 meios, que é menos 2, a dividir por 2, fica menos 1. Ou, faço a soma, 3 meios menos 1 meio, que é 3 meios menos 1 meio, vai dar 2 meios, que é 1, e isto fica 1 meio. Logo, felizmente, dá-nos este valor, e este valor corresponde a cosseno de θ igual a 1 meio. Logo, a alfa' de θ é igual a 0, equivale a cosseno de θ. Pertence a menos 1, 1 meio. Só que, mais uma vez, o θ pertence aqui a 0π sobre 2,
Bom, e em 0 π sobre 2 não vale menos 1%, mas pode valer 1/2, e isso corresponde a θ igual a π sobre 3. Logo, a primeira pergunta, determine o único ponto de derivada nula da função alfa, corresponde a θ igual a π sobre 3. Está aqui. Alfa' θ igual a 0 equivale a θ igual a π sobre 3, qualquer seja θ, pertencente a 0 π sobre 2. A segunda pergunta era: justifique que nesse ponto alfa atinge um máximo absoluto e interprete o resultado no contexto do problema. Logo, a segunda pergunta é o máximo absoluto de alfa é atingido em θ igual a π sobre 3. Bom, pois é claro. E porquê que é claro? Tem a ver com o sinal da derivada. Ou seja, o θ pertence ao intervalo 0 π sobre 2 e nós vimos que a derivada, alfa' θ, ela escrevia-se em função do polinómio p cosseno θ. E nós vimos que o polinómio p ele tem duas raízes, que são menos 1 e 1/2. Logo, isso significa que esse polinómio, ele escreve-se, ou seja, p de x, escreve-se x mais 1 vezes x menos 1/2. Logo, isso corresponde a nível de sinal. Nós fizemos aqui um pequeno desenho de p entre as suas raízes. Nós temos aqui, imaginamos 1/2. Nós temos aqui, imaginamos menos 1. Como é que vai ser o polinómio? Ele vai ser assim. Logo, para valores do x entre menos 1 e 1/2, o p de x vai ser negativo. Para valores superiores a 1/2, o p de x vai ser positivo. Logo, nós precisamos de perceber, essencialmente o que nós precisamos de fazer aqui é a tabela de variações da função alfa. E vamos precisar aqui da tabela de sinais da função alfa'. Logo, tudo o que fizemos até agora, aqui ponho uma coisa assim, entre 0 e π sobre 2, foi ver que em π sobre 3 a derivada anula-se. Mas quando o θ varia entre 0 e π sobre 3, o que é que se passa com o cosseno? O cosseno vai variar entre 1 e 1/2. Já agora, os intervalos aqui são abertos. E porquê que troca? Porque a função cosseno, nós sabemos que neste intervalo ela é decrescente. Quando o θ pertence a π sobre 3 aberto π sobre 2, acontece a mesma coisa. O cosseno θ vai variar entre o valor em π sobre 2, que é 0, e o valor em π sobre 3, que é 1/2. Conclusão. Para os valores de θ entre 0 e π sobre 2, o cosseno vai estar
entre, ou seja, neste intervalo aqui, que corresponde a este intervalo de valores aqui, 1, e em vermelho ou em verde, neste intervalo aqui, que corresponde a este intervalo entre 0 e 1,5. Em resumido, quando o θ está entre 0 e π/3, estamos aqui, o P do cosseno vai ser positivo. Quando o θ está entre π/3 e π/2, estamos no intervalo verde e o P do cosseno vai ser negativo. Logo, isto é uma função que é crescente e depois é decrescente. Aqui vamos pôr alfa π/3. Pela tabela de variação, claramente, o valor π/3 é um máximo absoluto. Pela tabela de variação. De alfa π/3 é um ponto máximo absoluto. Justifique que nesse ponto alfa atinge o máximo absoluto e interprete o resultado. Vamos interpretar o resultado no contexto. Interprete o resultado. Eu já nem me lembro qual era o contexto. Vocês vão voltar aqui a ver o enunciado. Porque aqui já não temos contexto. Pretende-se construir uma calha para escoamento de água, cuja secção transversal é representada por um trapézio no plano cartesiano. Temos uma calha. O alfa de θ era o quê? É a área do trapézio. Ou seja, era a área da secção transversal do trapézio. Ok? E nós encontramos um ponto onde essa área da secção transversal é máxima. Uma calha para escoamento de água, cuja secção transversal... Bom, vamos voltar aqui ao nosso desenho. Só para ver a forma aerodinâmica da calha. Pronto, então alfa é a nossa área da secção transversal da calha para escoamento de água. Eu não sabia que existiam calhas para escoamento de água. Talvez estivesse a dormir quando tive as aulas de construção civil que falavam sobre isso. Mas o que é certo é que aqui temos o desenho de uma secção transversal dessa calha e nós determinamos o ângulo que essa calha faz para a área do nosso conjunto ser máxima. Bom, eu acho que não consigo dizer muito mais do que isso. Determinamos no contexto do exercício, do problema, determinamos uma calha de área seccional, área de secção, da área seccional, sim, seccional máxima
Bom, vamos lá ver o que é quais são as formas possíveis desta calha. Isto é mais ou menos isto. Logo, quando o ângulo é muito pequeno, o seno θ vai ser pequeno, aqui temos 1,5, 0, e vamos ter uma calha que é assim. E nós vimos pelas variações aqui, quando o ângulo é próximo de 0, então em 0, quanto é que vale alfa de 0? Isto vê-se aqui no desenho, ou seja, quando o ângulo é próximo de 0, o alfa, a área, vai ser próximo de 0. Quando o ângulo aproxima-se, vamos lá ver, de π sobre 2, ou seja, quando nós estamos aqui, isto vai corresponder a este desenho, basicamente. Estamos aqui no meio, esta parte vai subir, isto vê-se aqui em cima. Quando fazemos o ângulo crescer até π sobre 2, isto vai crescer até fazer uma coisa que é um retângulo. Essencialmente fica o retângulo, a área do retângulo. Ou seja, a área do retângulo vai ser simplesmente um meio. Aqui. Fica um meio. E, ou seja, entre estes dois casos extremos, que é aqui um ângulo pequeno e aqui um ângulo que é π sobre 2, há vamos dizer, um ângulo π sobre 3, que é basicamente o desenho que eu fiz aqui, mais ou menos, corrigindo por aqui. Grosso modo, aqui é o ângulo π sobre 3. Eu não sei muito bem o que é que a secção transversal de uma calha vai ter a ver com o escoamento da água, porque imaginamos que a água passa por aqui em baixo. Eu não sei se é isso que se pretende. Qual é a melhor calha que podemos ter? Não sei. Interpretar. O problema será que há mais de uma interpretação do que essa? É um problema interessante, sem dúvida. Mas como eu não sei como é que essa calha se situa em relação ao escoamento da água, é um bocadinho complicado perceber o que é que maximizar a secção, a área da secção, a área transversal da calha vai servir. Porque a priori eu não vejo que razão isto não seja bom para impedir que a água passe. Podemos imaginar, talvez, que essa calha... Não sei. Pronto. Voltando aqui ao enunciado e fazendo uns comentários sobre o que eu acho do texto. Pronto. Estes são testes que eu, de facto, não resolvi com antecedência, porque não tem interesse. Se eu já vi o teste, não tem muito interesse para mim estar a resolvê-lo. Não seria espontâneo. E o que eu, de uma certa maneira, quero transmitir aqui é a minha maneira de pensar, pelo que ela vale. Poderá ser interessante para alguns, poderá ser entediante para outros, mas pronto, é isso a ideia. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta de, vamos dizer,
uma pergunta teórica, poderemos dizer, é determinar a equação da reta tangente a um gráfico. Ou sabem e devem saber isso, ou não sabem e devem estudá-lo. A segunda pergunta tem a ver com também uma outra definição teórica, que é ponto de inflexão ao gráfico de uma função. Também uma coisa que normalmente já foi vista, acho, no secundário. A pergunta 3 é uma pergunta essencial, porque necessita o uso da derivada da função recíproca. E já não sei se há uma pergunta aqui abaixo. Por exemplo, aqui no grupo 3, na linha A, eles dão a derivada da arctangente. Não é muito coerente, porque aqui dão a derivada da arctangente quando é assumido na linha, no grupo 3, na pergunta 3 do grupo 1, que vocês sabem a forma da derivada da recíproca. Porque sem isso não conseguem resolver a pergunta. Logo, se tem a forma da recíproca, da derivada da recíproca de uma função, vocês são capazes de calcular a derivada de arctangente. Então, não devia ser dado. E, aliás, é uma derivada suficientemente clássica para os alunos aprendê-la. Também reparem aqui, isto é um bocadinho inconsistente, porque vocês têm que saber a derivada da arcosseno. É preciso saber a derivada da arcosseno para poder resolver este exercício. Ou têm que saber a derivada da arcosseno, mas não têm que saber a derivada da arctangente? Não sei. Pronto, isto é um exercício que eu acho importante os alunos saberem fazer. Este é um exercício importante, na minha opinião. O exercício 4 é mais um exercício, outra vez, de teórica. Tem que saber o teorema de Lagrange. Basta aqui enunciar o teorema de Lagrange e ver qual das hipóteses corresponde ao enunciado e o resultado do teorema de Lagrange. A pergunta 5 é uma pergunta clássica de estudo da regularidade de uma função definida por ramos. Aqui tivemos que ir um bocadinho mais longe, por além da continuidade, por além da diferenciabilidade, tivemos que estudar a continuidade da derivada. Também não foi muito complicado. Isto é um exercício também que é o exercício 5, também acho que é um exercício importante para praticar os conceitos de continuidade, derivabilidade e derivabilidade contínua, ou seja, de classe C1. O grupo 2 é engraçado, aqui utiliza a monotonia, o argumento de monotonia para estudar o sinal de uma função. Esse sinal é depois utilizado na linha B para concluir quanto à monotonia de uma outra função, a função G, e finalmente calcula-se um limite. E aqui, salvo erro, nós usamos a regra de Cauchy. Cuidado quando eles perguntam nos testes ou nos exames um limite e que vocês usam a regra de Cauchy, nunca se esqueçam de dar as condições nas quais a regra de Cauchy é aplicável. Isto tem cotação. Se vocês não forem como eu e não porem as condições de aplicação da regra de Cauchy, vai descontar pontos. 5 décimas, pelo menos. Grupo 3, fórmula de Taylor. Um exercício, como há muitos nas fichas de exercícios, deduzir uma desigualdade a partir da aplicação da fórmula de Taylor. A linha B, regra de Cauchy, mas aqui é mais definido, também mesmos elementos. Enunciar as condições de aplicações da regra de Cauchy. E, finalmente, um grupo 4, surpreendente. Não me lembrava desse grupo 4, de ter visto este enunciado. As duas primeiras linhas são relativamente inócuas, aqui um cálculo da área muito simples.
desde que sabemos representar o trapézio. Depois aqui um cálculo de derivada também que é simples, porque aqui a função alfa é fácil de derivar. Mais uma vez aqui eles lembram no enunciado formas de trigonometrias que os alunos, pelo menos alunos da engenharia, deviam conhecer de cor. Mas pronto, tudo bem. Finalmente, uma linha C, que, bom, a primeira parte, a mudança de variável, mostrar a unicidade de um ponto de anulação da derivada foi relativamente interessante. Passamos, se nós aqui voltarmos à resolução, tivemos de facto fazer aqui uma mudança de variável a partir de um polinómio. Estudamos as raízes do polinómio para encontrar os pontos de anulação da derivada. Isto requer algum cuidado para não se enganar. Espero que não me enganei, aliás. Depois aqui, uma vez que nós temos as raízes do polinómio, temos que encontrar, temos que resolver uma equação trigonométrica. Aqui ajuda-nos esta condição, de facto, para decidir que só há uma única raiz da derivada, um único ponto onde a derivada se anula. O raciocínio aqui, para demonstrar que, de facto, esse valor de π sobre 3 corresponde a um máximo absoluto, é um raciocínio que eu qualificaria de delicado para os alunos. Não é complicado, ou seja, quando nós fazemos as coisas com calma, estudando o sinal da derivada a partir do estudo do sinal do polinómio, faz sentido, visto que a derivada escreve-se em função do polinómio. Temos que depois fazer um pequeno raciocínio sobre as variações do cosseno de θ, ou seja, quando θ está entre 0 e π sobre 3, onde é que varia o cosseno de θ? Nós vimos que estávamos aqui. Isso corresponde a valores positivos do polinómio e vai corresponder a valores, ou seja, aqui, valores positivos do polinómio corresponde aqui a valores positivos da derivada, valores negativos do polinómio, quando estamos aqui na parte verde, correspondem a valores negativos da derivada, ou seja, a função alfa vai ser crescente de 0 até o máximo e decrescente. Logo, o máximo é absoluto. Quanto à interpretação do resultado, confesso que não sei se respondi à pergunta, mas fiz o melhor que pude, ou seja, estudando vários aspectos diferentes da calha em função do ângulo e confesso que não percebo muito bem o que é que a área da secção transversal tem a ver com o escoamento de água. Mas talvez porque não estou a perceber muito bem como é que essa calha encaixa numa peça ou numa casa para escoar a água. É tudo. Bons estudos.